E aí pessoal, eu sou José Ortiz, hoje dia 16 de dezembro de 2022, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje teve uma queda de 1,08%, vocês veem aqui o candle que deixou. Se ontem havia tido um movimento forte aqui na compra e depois devolvido, hoje tentou buscar um pouquinho para cima, devolveu aqui, segurando nesse suporte. Aqui uma região importante, já foi suporte outras vezes. E agora, novamente aqui, pode se tornar um suporte interessante. O ideal seria que na segunda-feira houvesse um engolfo de pelo menos esses dois candles aqui, né? Mostrar um pouco de força e brigar aqui com essa média de 9 que está bem inclinada. Quanto aos indicadores, o OBV continua lateral e caso perca aqui essa região dos 104 mil, deve buscar tocar aqui na parte inferior deste alargamento. Quanto ao Ibov, o Ibov no tempo gráfico mensal, que vocês veem essa resistência, tocou umas vezes, devolveu. Aqui há este suporte, né? De maneira semelhante, ele bateu algumas vezes, tem segurado aqui nessa região, então esperar que segure aqui. Tempo gráfico semanal, candle que mostra força na vendedora. Semana passada havia tido um engolfo de praticamente 3 semanas, continuou a queda, segurou aqui nesse ponto, deixou um pouquinho de sombra na parte inferior do candle, torcer para que faça um movimento aqui de recuperação para buscar pelo menos essa parte superior. Mas assim, a tendência agora é que continue a cair, tá? Que busque aqui o fundo, mas espera aí para ver o que acontece nos próximos dias. Quanto ao dólar, dólar futuro, estava acumulando aqui nessa região, inclusive havia feito aqui esse canalzinho. A gente pode até abrir um pouco mais ele aqui, englobar mais esse movimento. Na região onde tem mais toques, né? Onde mostra mais força da excelente tendência, mesma coisa aqui. Então continua lateral, lateral aqui dentro de uma consolidação maior, mas que mostra um pouquinho de força, querendo acumular para romper, né? Então ficar de olho aqui no dólar. Primeiro ativo seria ultrapar o GPA3. O GPA3 está dentro aqui dessa consolidação. Tempo gráfico diário vocês veem, semanal também. O que é interessante em ultrapar? Há uma divergência de alta no OBV. O OBV está num ponto superior aqui, enquanto o preço praticamente na mesma região. O volume tem aumentado nos últimos dias e o estocástico aqui inclinando para cima pode deixar aqui um ponto de compra, mesmo que o mercado esteja complicado, né, para comprar. Vocês veem que às vezes deixa trap aqui nessa região, consolidações, e não tem respeitado o movimento, né? O movimento nessas situações devem buscar aqui o topo, não tem respeitado, geralmente tem ocorrido o caminho inverso. Então, quem buscar entrada nesse tipo de ativo, mesmo com uma trap ligada, mesmo com uma consolidação, um retângulo, estocástico virando, divergências, sempre bom respeitar o stop técnico. Na verdade, agora é primordial respeitar o stop técnico aqui. Tempo gráfico semanal, vocês veem nessa consolidação, de maneira até um pouco mais clara. Vários toques aqui em cima, aqui embaixo da mesma forma. Então, ficar de olho aqui nesse ativo. Quanto a Pague Menos eu havia comentado que estava próximo aqui do fundo anterior, né? Vocês veem que esse fundinho que havia tocado 2 vezes, tocou, mas não respeitou, né? Não se tornou um suporte forte. Significa que a força vendedora continua dominando, né? Esse ativo. Hoje teve um candle que engolfou 2 anteriores, provavelmente aqui continua em movimento de queda. Quanto a positivo aqui deixou um candle em tempo gráfico mensal. O de novembro mostrou uma força compradora grande aqui, né? E neste mês continua esse movimento. Então,
havia tido uma alta expressiva. Aqui havia se formado um ombro-cabeça-ombro invertido, com divergência no ABV, rompeu, o alvo inicial seria aqui na parte superior desse canal, continuou o movimento, projetou 2 vezes para cima, chegou próximo aqui a esse topinho anterior, nem chegou a testar, né? E entregou. Então, quem estiver nesse ativo, interessante ver pontos para, quem sabe, aumentar a mão ou já realmente encerrar essa posição. Mas papel realmente não tá legal, né, de comprar. Não existe nenhum indicador de compra. Outro ativo seria Even 3, está próximo ao suporte interessante. Aqui, caso não segure, é interessante observar se não deixará um trap aqui nessa região, tá? Então eu já deixei um alarme, continuarei a observar esse ativo. Um outro papel é Irani 3, deixou uma trap aqui, tempo gráfico semanal. Semana passada armou, essa semana aqui ativou. O alvo próximo aqui, essa região superior desse retângulo, que havia sido superado aqui. Aqui pode se tornar agora um suporte interessante. Já foi resistência, agora poderia se tornar um suporte. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês puderem comentar no vídeo, curti-lo também. Até a próxima.